Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Está preparado para a palavra agora? Hã? Está preparado? Pergunta para quem está aí do seu lado. Está preparado? É, isso aí. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Abre aí a sua Bíblia, a palavra do nosso Pai, no livro de 1 Samuel, capítulo 25. É um texto que eu tenho profunda admiração, profundo fascínio, sei que posso falar assim, mas é um texto que sempre que eu leio, e até que eu ministro, porque já ministrei outras vezes, eu vejo um grande mover de Deus. É como se Deus fosse mexendo assim, a gente por dentro, sabe? O olheiro mexendo aqui no vaso. Esse texto é isso. Capítulo 25 de 1 Samuel. A gente vai começar no versículo 2. A gente vai ler os 2 e 3. Depois a gente vai ler outros versículos salteados, tá bom? Aleluia. Glória a Jesus. Todos encontraram? Está no telão? Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade do Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e a sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Irmãos, esse texto assim, essa abertura desse texto já é para mim fascinante. Homem rico. A mulher era inteligente e bonita. Fala com quem está do teu lado aí. Você é inteligente e bonita. Profetiza mesmo, irmão. Você é inteligente e bonita. De novo, para ficar bem firme o negócio aí. Você é inteligente e bonita. Glória a Deus, quem recebe? Inteligente e bonita. Não pode ser só bonita. Não pode ser só inteligente. Tem que ser os dois. Pra ficar querendo no papai. Inteligente e bonita. Fala, eu sou inteligente e bonita. Quero nem saber o que está no espelho. Irmãos, a gente tem que lutar contra essas coisas. A gente tem que acreditar no que o Senhor diz ao nosso respeito. E Ele fala que você é imagem e semelhança dEle. Teu Deus é feio? Não! Teu Deus é perfeito. Teu Deus é maravilhoso. Se você é filha dEle, então aí que o nariz é igualzinho. Preste atenção no que o Senhor está falando comigo, com você nessa noite. Que tratar de Jeová, hein? Que tratar de Deus. Deus está tratando de mim e de você. Eu acredito que muitas conhecem a história, mas a gente vai mergulhar um pouco, tá? Irmãos, está lá Nabal fazendo sua tosquia anual. Era algo que era costume do povo, era sempre feito, tinha que fazer aquela festa para também, em primeiro lugar, para agradecer a Deus tudo que ele conseguiu, tudo que ele
pode ter acabado de enterrar alguma coisa na tua vida. Mas espera que tem coisa para Deus fazer. Amém? E Davi pegou Samuel e está ali. E fica sabendo que Nabal está dando a festa dele. Aí ele manda 10 jovens. 10 jovens. Irem na casa de Nabal para pedir a Nabal um agradinho, né? Faz uma marmitex aí para mim. Davi, estou falando na linguagem atual, né, irmão? Davi chega lá assim, né? Fala com Nabal que eu estou pedindo uma marmitex. Tá bonito isso aqui, né? Mas eu tenho essa mania de chegar aqui na virada, é complicado. Pede para Nabal uma marmitex pra gente. A gente sempre esteve ajudando ele, cuidando do rebanho dele, cuidando dos homens dele. Gente, e é tão bonito como, preste atenção, é tão bonito como Davi manda os homens falar com Nabal. Vamos ler lá rapidinho? Versículo 8. Versículo 6. Você encontrou aí? Versículo 6 diz assim: digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Irmãos, se eu recebo alguém na minha casa falando um monte de coisa bonita assim pra mim, eu vou destratar essa pessoa? E me profetizando prosperidade pra mim, me falando que vou ter paz. Foi muito bem articulado a mensagem, não foi? As palavras, Davi escolheu muito bem as palavras. Não era Davi que escolhia, né? Era o Espírito Santo que escolhia por ele. Só que ele não sabia o que estava do lado de lá. Ele não sabia a quem ele estava elogiando, a quem ele estava, bendizendo, profetizando prosperidade. Nabal responde dessa maneira aqui, ó. Versículo 8. Pergunte a eles. Versículo. Cadê quando ele fala de Davi? Nabal respondeu aos servos. Versículo 10. Olha a resposta para abençoar. Nabal respondeu então os servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar do meu pão, da minha água e carne do gado que abati para meus tosqueadores e de lá e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? O cara era muito caro, né? Não é todo o texto que fala, ele era mau. Não estava nem aí. Era só os interesses dele. Só que os jovens chegam lá e falam: Davi, Nabal falou isso, isso e isso. E sabe, irmãos, quando o diabo ele quer criar uma situação, ele dá detalhes. Eu acredito até, entra comigo no texto. Eu já vejo esses jovens, porque o texto faz questão de dizer que eram jovens, 10 jovens. Jovem dando recado deve ser muito engraçado, né? A gente sabe, né, como é que é jovem dando recado. Eles aumentam um pouquinho, diminuem alguma coisa, né? Colocam mais ou menos. Então imagina ele chegando diante de Davi com fome, né? Fizeram a viagem à toa, foram até a casa de Nabal, voltaram de mão vazia. Ninguém quer voltar de mão vazia de missão
né? E mais um pouco. Estou falando aqui, eu já ouvi cada recado. A pessoa fala assim, a pessoa diz assim para mim, não, o que eu estou falando aqui com você é pouco. Porque a pessoa falou mais, eu querendo te poupar do conteúdo da reunião. Assim, quem nunca ouviu, irmão? Só eu? Não é possível que só eu ouvi respostas assim. Não, a pessoa falou mais ainda de você. Eu estou querendo te poupar aqui, né? Mas, ó, falou um bocado. Então, eu imagino isso tudo sendo dito para Davi, no momento em que Davi está triste, né? Está preocupado com a perseguição que ele está sofrendo de Saul, está com fome, irmãos, homem com fome, não sei se é só comigo, pelo amor de Deus, homem cansado e com fome, vem cá, uma coisa, deixa a pessoa, homem com fome e cansado, eu fico assim, gente, cadê meu ungido? Jesus, cadê o meu ungido? Eu sei qual é o seu problema. É fome e cansaço. E é assim, transforma qualquer um, né, irmãos? Qualquer um, até mulher também. Eu conheço umas mulheres que ela não pode ficar com fome. A fisionomia fica fechada, não consegue ir nem pra nada. Né? Fica brava. Não é Estela não é Estela não. Eu preciso. Então, voltando ao texto. Davi recebe toda aquela afronta, todas aquelas palavras. Quem é o filho de Jessé? Quem é Davi? O que ele acha? Que eu vou dar da minha carne, dos meus pães, para a dobra dele lá? Você está fugindo? Ele disse que Davi era o servo que estava fugindo do seu Senhor. Davi estava fugindo para guardar a própria vida, irmãos, para proteger a vida. Ele não estava fugindo de Saul porque ele simplesmente queria fugir, ou era um escravo fujão, não. Saul queria matar Davi. A gente sabe disso, só que não vamos saber não. Né? E, irmãos, aí ele fica nervoso, cansado, com fome, triste, dá ruim, não dá? Davi pegou 400 homens. 400 homens armados até os dentes. Vamos lá na festinha do Nabal. Vamos entrar de penetra agora. Agora não vai sobrar um do sexo masculino pela manhã da família de Nabal e nem se serve ainda. Você viu como é que mudou a figura do negócio? Você viu o extremo de 10 jovens que foram falar que o homem era próspero, tá? Agora vão vir 400 com sangue nos olhos. Vaca na caveira, vamos dizer outro. Tudo doido pra. A gente pediu, não vai dar por bem, agora vai ser por mal. Davi era um homem de guerra, irmãos. Mas só que Davi não sabia que do lado de lá também tinha uma mulher inteligente e bonita. Repete de novo para quem está do seu lado. Você é inteligente e bonita. Isso. Diz inteligente, pelo amor de Deus. Porque o inteligente é crucial. Inteligência está ligado à sabedoria. E a mulher sábia edifica. Amém? A mulher sábia consegue manter o lar. Aí é um servo. Tem sempre um fofoqueiro. Tinha um servo lá que viu a situação, viu os caras indo pedir a comida para o Nabal e viu o Nabal respondendo e foi lá na Abigail. Já devia conhecer a situação da casa, né? Sabia com quem estava lidando. Porque ele vai lá, ó, vamos ler lá? Aí ele vai na Abigail. Um dos servos, versículo 14. Um dos servos disse a
mulher de Nabal, do deserto. Olha só onde Davi estava, não era qualquer lugar, não. Davi estava no deserto. Do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele se insultou. Aí ele fez o recado aqui, ó, aumentou. Ele os insultou, chutou a canela deles, né? Ele os insultou. No entanto, aqueles homens, aí ele vai falar, ó, que os homens fizeram por eles. Aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Olha só teve vantagem. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. O cara, não, além de fofoqueiro, ele tinha visão, né? Ele soube ver como a situação. A gente tem que ter esse feeling, sabe? Eu sei que o servo de Deus, a gente sempre é propenso a coisas assim, não vai dar tudo certo. A gente tem, né, a gente confia em Deus, que Deus vai fazer o melhor, que Deus vai transformar a situação. Mas, irmãos, eu tenho que ter o feeling também que o pior pode vir. Você está debaixo da vontade de quem? Sua? Não, da vontade de Deus. Você não sabe o que Deus vai fazer? Você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo falar com você comigo nessa noite? A gente tem que se preparar para todos os cenários. Deus está te preparando nessa noite para enfrentar todos os cenários possíveis. Porque a gente tem essa mau hábito, essa mania. A gente tem que confiar, tem que acreditar. Não, Deus, Ele está com a gente, Ele vai. Mas tem que se preparar também, porque o pior pode vir, irmãos. Você não sabe qual é o propósito de Deus. Aí não está entendendo? E ele estava certo. Se Davi chegasse lá, da maneira que Davi recebeu a resposta, não ia sobrar um, ia morrer todo mundo. E ele falou: olha, tá pairando. É incrível, isso me parece assim, né? Será que ele era um mundo? Não sei. Né? Tá pairando, ó. Leve isso em consideração. Veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Você está entendendo? Toda ação tem uma reação. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que você planta, você colhe. Então, era o que Nabal estava plantando e era o que ele ia colher morte. Você não está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Então, gente, está sendo totalmente diferente do ministério da palavra na igreja que eu fui semana passada. Deus é maravilhoso, né? O que eu estou te falando? Uma coisa assim, é a chave da tua vida nessa noite. É a chave que a gente está precisando. E eu estou impressionada com os detalhes desse céu. A senhora faz alguma coisa. Porque o teu marido, só Jesus. Teu marido, um dia ele vai receber o que ele está plantando. E a Abigail faz o quê, irmão? Vai conversar com o marido? Quem conhece o texto? A Abigail tem umas amadas. Vamos lá. Tem umas amadas que ela não consegue resolver nada sozinha, né? Ela vai lá. O motivo do problema, filho, não, cara. Tem hora que é você. Quando tá gostando, tem hora que é você que vai resolver o negócio. Deus vai usar você. A Abigail, no mesmo instante, peraí, passou a mão nos povos, passou a mão nos pães, passou a mão no que ela tinha. E ela era uma mulher organizada. Você vê pelo texto que ela tinha tudo ali na mão dela. Ela
Eu choro toda vez que eu leio esse texto. Eu falo, meu Deus, eu quero um pouquinho dessa mulher, Jesus. Um pouquinho. Porque ela tinha tudo, estava tudo preparado, estava tudo ali organizado. Ela não precisou nem pegar um vizinho. Ela não precisou nem pedir nada para ninguém, já estava todo mundo. Ela só passou a mão nas coisas, botou na sacola, preparou a marmita e botou na sacola. Preparou tudo isso. Vamos lá, porque aí ela vai se encontrar com Davi. Ela vai fazer o caminho que muitas das vezes a gente não quer fazer, que é o caminho de confronte. Confrontar a situação. Eu até figurei lá no grupo e falei assim, gente, imagina vocês, Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Imagina você entrando numa favela X, não vou dar nome, entrando numa favela X e o bope, o caveirão vindo na tua direção. Imagina o cenário? Era isso que a Abigail ia enfrentar. O bope vindo com tudo. Porque Davi é do bem, né? Então, gente, irmãos, quando o bope entra na cidade de Deus, quem está no meio da rua não sobra um. Quando as pessoas ouvem o barulho do caveirão, entra todo mundo para dentro de casa. Porque o caveirão, quando ele entra, ele não só entra passando. Quem está lá dentro do caveirão entra atirando. E a metralhadora acerta quem está na frente. É nesse nível. Depois eles passam recolhendo os corpos. Ai, Jesus, eu estou falando. Toma conta, Jesus. Mas é isso aí. É uma realidade disso. Agora eu amo os policiais também, mas é porque quando eles entram lá, eles são recebidos também por fuzis, por metralhadoras também girando em cima deles. Então eles têm que fazer isso, outra vez deles. Vocês estão entendendo? E a Abigail está indo enfrentar isso. O bope. Mas ela vai na ousadia de Deus, na coragem, na fé. E ela chega diante de Davi. O que a gente leu no começo do texto, lá no versículo 2? Nabal era um homem rico. Lembra aí? Lembra sua mãe? Fala assim, rico. Então pensa, Abigail era uma princesa, né? Uma madame. Princesa, uma madame. Pelo menos. Porque quem tinha um homem rico naquela época era uma madame. Não dava muito bem. Abigail chega diante de Davi e Abigail se lança aos pés de Davi. Cara no pó, joelhinho no chão. Eu fico imaginando assim, Senhor, sopra no teu espírito. Ela foi do nível à humilhação. Vocês estão entendendo? Irmãos, tem uma promessa na humilhação. Os humilhados serão exaltados. Não existia esse versículo ainda na época da Abigail, não. Mas ela sabia, dentro dela, que ela tinha que fazer aquilo. Ela vai diante de Davi, se lança diante de Davi. E olha que lindo. Vamos ler lá. Eu não posso deixar de ler isso aqui. Eu queria tanto, sabe, compactar a mensagem, mas não dá. Mas Deus está falando algo aqui, amém? Aí ela chega lá diante de Davi, ó, e ela caiu aos pés, versículo 24, para você não se perder. Versículo 24. E ela caiu aos pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Oh, Jesus. A culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não
essa declaração dela. Ela não viu os rapazes que Davi tinha enviado. Mas tem uma coisa que é muito forte. Ela toma a culpa toda para ela. E infelizmente as mulheres da nossa geração querem dizer: eu tenho razão, a culpa é do outro, eu não tenho culpa de nada, eu sou perfeita. Perfeito só o Senhor. Mas isso não é o caso. Isso não é o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Às vezes é necessário nós tomarmos culpas que não são nossas. Quando a Abigail diz: a culpa é toda minha, ela está indo a um nível de humilhação. Ela está indo a um nível de... não tenho nem palavra para expressar. Um nível tão profundo de quebrantamento, E ela não fala com Davi como o marido se referiu a ele. Os servos têm fugido do seu senhor. Muitos servos têm fugido dos seus senhores. Não. Ela trata Davi como um rei. Essa mulher, além de inteligente, bonita, cheia do Espírito Santo, é profetisa. E é isso que Deus quer fazer de mim e de você nessa noite. Ele quer acrescentar isso tudo na nossa vida. Por isso que Ele escolheu você para você estar aqui. Amém. Tá, você que está assistindo também vai receber em nome de Jesus. Estou pedindo para vocês também. Você não está aí assistindo à toa, não é verdade, irmãos? Fala amém. Amém. Isso aí, só para beber água. Vamos lá, Deus aí. E Abigail levou aqueles bolos, aquelas coisas. Ela diz assim: ó, por que eu chamo ela de profetisa? Acompanhe comigo aqui, versículo 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor, Senhor Deus, tá? E por sua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares dos teus inimigos com suas próprias mãos. E todos os que pretendem, todos os teus inimigos e todos os que pretenderem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Presta atenção, Nabal está em casa, na festa, enchendo a cara. Ela vai falar que Nabal vai ser castigado. Estão acompanhando comigo? E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. A ofensa era dela, irmãs? A ofensa era de Nabal. Pois o Senhor certamente, olha a profecia. Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, aleluia, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel. Meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Forte, né, irmãs? Como a gente tem que aprender com essa mulher? Toda vez que eu leio, eu falo: Senhor, só um
E hoje